Uma coisa que eu achei que revolucionou bastante foi a minha técnica para montar os arranjos. Aqui a gente está com poucos sons. Eu cheguei aí, a maioria das vezes, as músicas beiraram 100 canais, né? Aqui eu tô com 9 por enquanto. O que que eu fiz muitas vezes? Eu não saía correndo e montava o arranjo inteiro, uma coisa de 2, 3 minutos. Eu inicialmente me prendia lá no loop, por exemplo, de 4 tempos, daí expandia para 8, chegava aqui em 16 como está aqui. Num dado momento eu começava a criar o que a gente chama de peças. Então aqui eu já tenho 32 tempos, de repente a gente já pode pensar aqui até numa viradinha aqui, deixa eu cortar uns kicks aqui no começo, no final. Então já teria aqui esses 32 tempos, seria meio que aquela unidade inicial. A partir disso que eu começava a fazer, vou colocar um crash aqui no começo, quero colocar um synth, vou colocar um efeito, vou fazer uma automação. Então eu me fechava nessa estrutura de 32 tempos. Quando eu queria realmente dar um pouco mais de vazão para a música, eu fazia duas dessas peças de 32. E o que eu trabalhava aqui, como se fosse um break e a parte do corpo, o break e o corpo. E eu tentava me segurar ao máximo nessa estrutura aqui. Por quê? Aqui eu já ia trabalhando com todos os sons bem reunidos, eu já poderia, muitas vezes eu já arrumava os volumes, já fazia tratamento, já pensava em automações, já fazia essa estrutura aqui que tem 30 segundos só girar muito bem, funcionar muito bem. Quando eu percebia que, putz, isso aqui tá legal, agora eu quero fazer, por exemplo, pensar que isso aqui seria o break, aqui a parte início do corpo, aqui um desenvolvimento desse corpo. Então daí eu aumentava mais uma peça para o lado e aqui começava a fazer umas variações. Por exemplo, vou variar o bass, vou trazer um outro som, mas também me prendia muito tempo aqui. E a partir disso, muitas vezes eu desenvolvia uma segunda parte aqui para o break e ficava daí nesse loop de 1 minuto, basicamente, sei lá, 80% do tempo. Tava lá, trabalhava por muitas e muitas horas aqui e só depois que eu realmente conseguisse deixar essa parte muito bem fechada, os elementos se comunicando e trabalhando muito bem, que daí realmente eu ia pegar e ia fazer o arranjo. Muitas vezes eu ia fazer o arranjo, ficava muito fácil, porque nessa estrutura, vamos imaginar aqui, eu já tinha um monte de variações, eu já tinha um monte de efeitos, um monte de coisas. Às vezes trazia isso aqui para o começo da música e ia apagando os sons, ia variando eles. Então muitas vezes o arranjo em si, ele demorava poucos minutos. Porque como eu já tinha essa célula muito bem fechada, esses elementos muito bem mixados, ficava fácil realmente de eu pegar e finalizar. O que me facilitou muito também quando eu estava nessa estrutura aqui é a parte da mixagem. Então, como eu trabalhava num dia só, era uma parte assim que eu começava a fazer um pouco mais de intervalos, às vezes saía um pouco do estúdio, ia na panificadora, voltava, dava um telefonema para realmente conseguir resetar o ouvido. E sempre quando eu estava trabalhando aqui, eu estava trabalhando num volume relativamente agradável, não muito, muito alto e também nem muito baixo. Mas nesses momentos aí de fazer a mixagem, realmente de verificar, eu começava a variar um pouco mais essa audição, os volumes. Então muitas vezes eu começava a escutar com o volume bem baixo, até baixava a tampa do computador, saía para andar um pouco aqui dentro do estúdio, escutava o som fora do estúdio. Então eu escutava muitas vezes baixo, escutava naquele mesmo volume que eu estava escutando, escutava bem alto, começava a escutar nos cantos da sala. E como também era um ciclo basicamente de 1 minuto, eu conseguia escutar todos os sons bem rápido, começar a captar os erros, melhorar um pouco de equalização e fazer esses elementos realmente se encaixarem. A partir disso, mixou, montava todo o arranjo, fazia várias dessas audições, escutava a música inteira com diferentes volumes e a partir disso eu seguia para a parte de masterização.